para ajudar o desamparado. Essas 2 moedinhas são avaliadas por Jesus como tudo o que essa mulher tinha para viver, toda a sua substância. Interessante, as moedinhas eram 2. Esta viúva poderia ter dito que só tinha 2 moedinhas. Uma eu fico para mim e a outra eu coloco para Deus, no templo. Ninguém me vê. Eu fico com uma porque preciso. Esta mulher poderia ter ficado com uma, mas não. O que ela faz? Dá tudo. A viúva quem é? É a figura do discípulo que reconhece o mestre bom, o mestre que deu tudo por nós. E então, se o discípulo vê que o mestre deu tudo por ele, o que ele faz? Dá tudo também ele ao mestre, ou seja, vive por ele fazendo de Deus a sua própria vida. E Jesus continua e o que diz, em verdade. E esta é uma afirmação que revela uma autoridade divina. Jesus, no lugar do sacerdote, está operando em seu lugar. Ele mesmo observa, avalia, estima e declara o valor, a quantidade e a intenção desta mulher, em silêncio, que lançou a última moeda. Ela queria não ser vista por ninguém, porque ela se dava conta de que havia jogado apenas 2 miseráveis moedas que fazem 1 centavo. Mas Jesus, que olha o coração, não se detém na aparência. Como eu disse antes, ele observa, avalia, estima e declara o valor, declara a quantidade e a intenção do que esta mulher havia doado. E ele afirma isso diante dos discípulos, para que os discípulos possam olhar mais profundamente e não se deter apenas na aparência. O que Jesus diz? Esta viúva, tão pobre, lançou mais do que todos os outros. A palavra pobre é a mesma das bem-aventuranças. Esta mulher é bem-aventurada, porque a ela pertence o reino de Deus. A pobreza, como disse outras vezes, não é ser miserável, não é não ter nada, porque a miséria leva à morte. A pobreza significa ter as mãos abertas para receber e mantê-las abertas para dar. O pobre, o que faz? Recebe, mas o pobre dá, o verdadeiro pobre dá. O que esta mulher faz? Ela tinha apenas 2 moedinhas que havia recebido. E o que faz? Ela dá, doa tudo ao Senhor no templo. E o que Jesus diz? Todos de fato lançaram não. O supérfluo, mas parte do supérfluo. E ela, em vez disso, na sua miséria, ela lançou tudo o que tinha para viver. Uau! Fortíssimo! Ela deu tudo, não deu algo, nem mesmo parte do supérfluo. Neste momento, vem à minha mente uma experiência que vivi em Lima e que talvez já tenha contado outras vezes, mas uma experiência que toda vez que a conto me evangeliza. Uma vez fui até uma senhora chamada Vitória para levar um pouco de material que havia chegado da Itália com os contêineres, material que era um sinal de uma fraternidade universal, ou seja, alimentos, algumas roupas, alguns cadernos, canetas para as meninas, um pouco de sabonetes, alguns brinquedos. Conhecia a família deles, conhecia ela e suas 2 filhas. Era uma família muito pobre. A sua barraca era feita de esteira, uma barraca de 4 metros por 4. Não tinham água potável. Na barraca não havia um banheiro. E quando cheguei, nos cumprimentamos. E então entreguei a essa senhora Vitória o que havia trazido. E ela me olhou e disse: Ah, Padre Roberto, muito obrigado por ter pensado em nós. Mas sabe, nestes dias conheci uma senhora que é muito mais pobre do que nós. Ficaria feliz se pudesse ir até eles levar o que pensava em nos dar. Eu a observei e disse: Obrigada, senhora Vitória. Por que ela faz isso? Eu dou a ela essas coisas e depois vou à paróquia. E pego outras coisas para aquela outra família que ela nos indicou. E a senhora Vitória me diz: Não, não, Padre Roberto. Primeiro vá até aquela senhora e dê suas filhas, e depois, se desejar, venha até mim. Uau! Diante dessa insistência dela, então eu cedi, mas antes de ir embora, cumprimentei as 2 meninas.
E depois, pouco. Antes de ir embora, vejo que debaixo de algumas tábuas, que eram a cama delas, saiu uma galinha. Então eu pensei, mas, pelo menos elas têm uma galinha, e essa galinha vai lhes dar alguns ovos, enfim, algo elas têm. Então eu cumprimentei a senhora Vitória e as meninas para ir até a barraca da outra senhora amiga. Mas depois de pouquíssimo tempo, ela me chama e diz: Padre Roberto, você pode voltar um momento. Pensei que ela tivesse se arrependido, mas não. O que aconteceu foi que ela entrou na sua barraca, pegou a galinha e me ofereceu, dizendo: Leve, Padre Roberto, dê também essa galinha àquela senhora. Eu a observei e disse a ela: Senhora Vitória, não posso. Não posso pegar essa galinha. E ela me olha e pergunta: Por quê? E eu: Mas a galinha é o que ela tem. E o que ela me disse: Mas, Padre Roberto, leve-a. Nós, pobres, quando damos algo, damos o que temos. E ela insistia para que eu a pegasse. E diante dessa insistência, diante dessas palavras tão profundas, eu a peguei na mão. E enquanto me afastava da senhora Vitória, com as sacolas cheias, aquelas que eu havia trazido para ela, mas que estava levando para a outra senhora, e com a galinha na outra mão, pensei: e você, Roberto? Está dando sua galinha? Está dando o que tem? Ou está dando do seu supérfluo? Ou parte do seu supérfluo, o que sobra para você, o tempo que sobra, você dá aos outros? Ou está dando sua galinha, o que você tem? Você está dando o que te dá vida, está doando ou está guardando para si. Uau! A senhora Vitória tocou meu coração, me comoveu e continua a me comover. Esta mulher eu sinto que me evangelizou. Esta mulher que está unida ao Senhor traz muito fruto, muito. É fruto abundante, porque quem se encontra com ela não se encontra apenas com ela, mas se encontra com todo o amor que Deus derramou em seu coração. E isso comove, esse gesto da vida, essa vida da vida. E então fui até a outra senhora, que realmente era muito, muito pobre. Então dei a ela o que havíamos pensado em dar à senhora Vitória, e também dei a galinha. E eu disse a ela: Veja, senhora, trouxe tudo isso em nome da senhora Vitória, e esses presentes vêm dos irmãos italianos. E também trago esta galinha, sinal do amor da senhora Vitória por você. Uau! Esta senhora agradeceu muito. Desde aquele dia ela também entrou no círculo do amor com letra maiúscula, no círculo da partilha. E então fui para casa correndo. E quando cheguei, peguei mais material para levar à senhora Vitória. Porque o amor de Deus corre, e quanto mais damos, mais somos capazes de dar, mais recebemos. E quanto mais somos capazes de dar, é um círculo. Não é um círculo vicioso, mas é um círculo de amor. O pobre tocado por Deus, Deus que é amor, evangeliza. Evangeliza com sua vida, antes mesmo que com a boca. A sua vida se torna para todos a boa notícia, o Evangelho, a notícia e o amor da fraternidade. Quem doa do supérfluo, o que faz? Cresce em seu protagonismo. Porque o que é o supérfluo? É inútil, é algo não justificado, é algo que excede os limites da necessidade. O supérfluo é aquilo que constitui um a mais em relação à necessidade. O supérfluo também se torna lixo. Às vezes, damos o que não precisamos, ou jogamos no lixo, ou damos aos pobres. Mas é terrível. O presente vem do supérfluo, cresce em seu ser protagonista. Sim, porque quem doa é supérfluo, olha o outro de cima para baixo. Mas quem doa da pobreza entra na solidariedade de Deus. E esta senhora, Vitória, havia dado sua galinha, e essa galinha não era inútil para ela, era importante e fundamental para ela. Pai, nós pobres, quando damos algo, damos o que temos. E Jesus, o que diz sobre aquela viúva? Ela lançou tudo o que tinha para viver.
Uau! A Deus não se deve nem muito, nem pouco, nem nada. Tudo o que somos e temos é um presente gratuito do seu amor por nós. Eu, tu, nós pertencemos a Deus. Eu sou de Deus e nós somos seus. Alguns dias atrás, realmente me encontrei com algumas pessoas incríveis que tinham essa atitude de doação que eu conheci. Fiquei muito feliz por ter dado meu tempo para separar roupas, para separar medicamentos, para separar o material que havia chegado, com a alegria de saber que essas coisas partirão e chegarão aos irmãos mais necessitados, mas isso traz alegria. Eu tenho tempo. Eu dou. Eu tenho minhas forças. Eu dou. Esta senhora, esta mulher, jogou tudo o que tinha para viver. Nesse sentido, lembro-me de outro encontro que tive após uma celebração da Santa Missa em nossa igreja em Lima, no Peru. Era a celebração do Dia Missionário Mundial. Eu estava diante de muitos irmãos e irmãs que viviam na pobreza, mas o desejo era ajudar a abrir seu olhar para que pudesse ser cada vez mais católico, universal, e compreender que no mundo existem muitos outros irmãos que sofrem por falta de comida, por não conhecerem o Senhor, se sentem sozinhos, se sentem órfãos de Deus. Por isso todos éramos convidados a rezar por todos os irmãos do mundo. Enquanto, no final da missa, eu cumprimentava as pessoas, uma senhora, idosa, viúva, muito pobre, se aproximou de mim. Ela me agradeceu pela celebração e depois me disse: Padre Roberto, hoje eu entendi que sou rica. Eu a olhei e disse: Rica? E ela me disse: Sim, rica. Sabe por quê? Porque eu pensei que participei da Santa Missa, recebi o Senhor na vida, recebi a Eucaristia, enquanto muitos irmãos e irmãs no mundo não podem alimentar sua alma e estão tristes, sozinhos. Ela me olhou e disse: Padre, sou rica em fé. E não posso deixar de orar por todos, para que outras pessoas também possam se encontrar com o Deus com quem eu estou me encontrando. E ela me disse: Obrigado, Padre Roberto, por ter aberto meus olhos. De hoje em diante eu vou orar por eles por todos. Eu não esperava essas palavras. Eu a cumprimentei e, em meu coração, agradeci ao Senhor por essa senhora, que havia compreendido algo novo. Mas depois de um tempo, ela voltou e me disse: Desculpe, padre, mas eu queria dizer outra coisa. Não, eu não sou apenas rica, sou rica 2 vezes. Eu a olhei e disse: Duplamente rica. Por quê, senhora? E você, sabe, Padre Roberto, enquanto voltava para minha barraca, eu pensei: em breve irei para minha barraca e poderei comer. Sim, posso comer um pouco de arroz, um pouco de feijão, enquanto muitos outros irmãos não poderão comer. Ela me olhou e disse: Padre, sou duplamente rica. O Senhor me deu a fé, e eu também posso comer. E enquanto me dizia isso, eu peguei sua bolsinha pobre e a abri. Ela pegou minhas mãos, as abriu e me despejou tudo o que tinha na sua bolsinha. Eu a olhei e disse: Não, não, não faça isso. Mas o que você está fazendo? E o que ela me disse? Padre, eu posso comer, muitos outros irmãos não podem. Eu aceito. E se foi embora? Ah, não posso expressar minha emoção diante deste gesto, desta senhora realmente pobre que me diz: Pai, sou duplamente rica. Eu pensei, e eu quem sou diante desta mulher. Toda vez que ouço este evangelho, lembro-me desta pessoa viúva, que para mim foi uma mestra de vida. Assim como no tempo de Jesus, aquela senhora foi uma mestra de vida. E Jesus a citou para seus discípulos, uma mestra que não ostenta, que não diz muitas palavras, mas que age no amor silencioso, é quase escondido, e quase se envergonha até do que estava dando, mas o Senhor nos diz e me diz: não, não se envergonhe, na sua pobreza você está dando tudo. Uma pessoa uma vez me disse: Sabem, Roberto,
eu entendi uma coisa. Jesus não olha o que damos, mas o que fica em nossos bolsos. Ajuda. E essa palavra me impressionou. Jesus olha para o nosso coração. Claramente não deseja que nos despojemos de tudo para viver na miséria. A prudência é sempre boa que exista. Mas eu pensei, e eu, Roberto, estou dando do meu supérfluo. Até arrisco dar também parte do meu supérfluo. Quando amo os outros, estou dando do meu tempo inútil. Ou estou dando meu tempo útil e fundamental. Estou me sacrificando. Estou disposto a me sacrificar pelos outros. Dou minhas forças, dou minhas habilidades. Sim, porque as habilidades que eu tenho não são minhas, mas são aquelas que o Pai me deu. Sou um administrador do que o Pai me deu. Ou as retenho, ou dou o que me é inútil, ou dou aos outros o que não me serve. Ou dou lixo, o Senhor me observa e me diz e nos diz: saia, eu te amo com todo o meu ser, e assim, como eu te amo, você também é chamado a amar os outros como eu te amei. Esta mulher viúva de quem Jesus nos fala no Evangelho é mestra de vida, mestra do dom. Mas também essas senhoras que encontrei em Lima para mim são mestres de vida, mestres de amor. Peço a Jesus sua bênção para que possamos oferecer ao outro o que somos, temos, nossas forças, habilidades, tempo, e não só o supérfluo. Assim como Jesus deu tudo, Ele deseja que também possamos responder a Ele com o mesmo amor, com a consciência de que Ele não se deixa vencer em generosidade, e a vida que recebo, que possa passar através de mim, que possa colar-se em minhas. Mãos, eu recebo e passo, eu recebo e passo, e isso me torna irmão, irmão de todos. E se sou pobre, como disse o Senhor, sua palavra é eficaz. E então entro no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que se desprendem do que recebem de suas próprias mãos para poderem doar aos outros. E que Deus, um Pai rico em bênçãos e amor, faça resplandecer seu rosto sobre você e derrame abundantemente seu espírito de amor sobre você e sobre aqueles que habitam seu coração. Que Ele te conceda e reconceda a paz e a saúde da alma e do corpo. Que Deus onipotente do amor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, te abençoe e te proteja. Amém. Olá, boa vida, bom dia e bom domingo.